Olá, tudo bem? Mais um nosso podcast. Hoje trazendo uma amiga que eu tive o prazer de conhecer antes da eleição. E ela depois da eleição veio, o que é difícil, mas ela é uma pessoa muito especial. Eu adoro essa mulher, Renata Falzoni. Alexandre, querido. Eu adoro essa mulher. Muito obrigada pelo convite, estamos aqui. Tudo bem, Renata? Tudo ótimo. Ela é pura, ela é legal. Ela é sempre assim, não muda nada. Trocentos anos, a mesma coisa, né, Renatinha? Trocentos anos. A mesma coisa, Trocentos anos. Mesma coisa eu não diria, porque por mais assim que seja legal, a gente ficar mais madura, tua envelhecer... cabeça é a mesma, a simplicidade é a mesma, você não tá nem aí com a hora do Brasil, do jeito que você tá, você vai, e acabou o assunto. E a Renata Falzoni mesmo, marca registrada. Então, Renata, prazer que você tenha vindo, foi muito bom você ter aceito o convite. Renata, fala um pouquinho da tua vida para depois a gente voltar a falar do dia a dia, da área, da câmera, como é que tá aquilo, enfim, um monte de coisa. Você nasceu aonde, minha querida? Eu nasci aqui em São Paulo há 72 anos e meio, exatamente no mesmo lugar onde eu moro, que é num bairro Vila Paulista, lá perto no finalzinho da República do Líbano, quase perto lá do Empurra-Empurra, naquele miolo. Sim. Quando eu nasci, aquilo lá era a periferia da cidade, porque a cidade acabava, tinha o córrego Sapateiro, que não era canalizado. E ali foi o meu campo, o meu playground, né? Onde eu pedalei muito. O teu brinquedo de infância. E eu moro no mesmo lugar. E aí eu me formei em arquitetura, mas na década de 70. Eu fiz arquitetura no Mackenzie. Eu estudei a vida inteira no Dante Alighieri, né? Escola dos imigrantes, né? Onde juntavam a comunidade sírio-libanesa, que a gente chamava os turcos, né? Os italianos. Turco. Era tudo turco. Filhos de alemães também. E era tudo uma miscelânea ali, né? Muitos judeus também. Então era uma escola muito inclusiva. Muita paz entre a comunidade judaica e a comunidade sírio-libanesa. E de muito boa qualidade de ensino. Sempre foi, né? Foi bom, eu gostei. Foi bom. E aí depois eu fiz o Mackenzie, arquitetura, mas eu logo migrei para o jornalismo. Fotografia, depois vídeo-reportagem, cinema. Trabalhei muitos anos nos canais de televisão, como Canal 21, ESPN. ESPN fiquei um tempão. A própria TV Gazeta. Rádio, claro. Rádio, para mim, é a melhor mídia que existe. Adoro. Eu fiz muito tempo a Eldorado. Você pensa que eu não sei? Eu acompanhava. Eldorado, a gente fazia o Bike Repórter, rodando as ruas, na pré-Waze, né? A gente contava um pouco, era uma equipe, nós contávamos um pouco como é que estava. Sempre na bike, sempre na bicicleta. Eu lembro começo a pedalar com meio de transporte em 76, Alexandre, nunca mais parei. E tiveram momentos importantes nesse processo. Um deles, assim, o mais importante, o último, foi quando a minha filha, que hoje vai fazer 45 anos agora, esse ano, ela tirou carta em 18, e quando ela fez 18, em 1999. Aí eu dei meu carro para ela e aí sim foi uma alforria, porque eu nunca mais tive que ser motorista de filho. Você se livrou do automóvel. Livrei do automóvel. Problema seu. E Alexandre, eu fiz uma coisa que é questionável. Falei, filhinha, você quer o meu carro? Quero. Tá bom. Então eu te dou meu carro de presente, mas você faz as compras de supermercado. Teve troca. Alexandre, até hoje ela faz as compras da minha casa, acredita? Que bom. É um pouco abuso. Que bom, não fala assim que eu tenho uma em casa também. Tem que fazer as compras. 50 anos. Ele diz, rapaz, precisa de alguma coisa? Ela liga, traz um pãozinho, um queijo. É normal, é bom isso, não é bonito? Eu acho isso uma delícia. Ela casou? A filhotinha, eu tenho 2 netos, uma de 22. Dá o nome dela, porque se ela vai ver, já te conhece. Tatianinha, minha filha, a netinha, uma é a Júlia e o outro é o Caio. Tá bom. São lindos, maravilhosos, meus xodós de vida. É a vida. E aí, minha linda? Bom, como que a gente chega na política, né? Em 96, olha como faz tempo. Eu já estava nos canais de ESPN, eu tentei ser vereadora, tive 8.800 votos e eu não gostei da experiência, Alexandre. Achei uma coisa muito... Um ambiente que não era exatamente o meu. Aí eu consegui fazer nos canais da ESPN meu projeto de vida, que era ser vídeo-repórter de esportes de ação. Cobri muito ciclismo, montanhismo, espeleologia, balonismo, tudo relacionado à bike, né? Porque bicicleta não é só ciclismo de competição que a gente conhece muito, né? Você tem o BMX, dentro das modalidades BMX você tem várias outras. Né? Estive em vários eventos de X Games. Então eu tive uns 20 anos aí privilegiados no sentido de ter contato não só com o mundo internacional,
internacional no pedal, porque para todos os lugares que eu vou sempre levo a bike, sempre levo a bicicleta no avião e tem muitos lugares que eu chego de bicicleta, monto a bicicleta no aeroporto mesmo e já saio pedalando. Já sai pedalando. Tem muitas cidades preparadas. No Brasil também. O próprio Rio de Janeiro você sai, você tem que escrever na porta do aeroporto. É uma das coisas. Aqui em São Paulo também, eu venho muito de bicicleta. Você fez muito pela bike e pelo ciclismo, porque você está identificada com isso. Mas tem umas coisas que eu tenho 82 e eu me lembro, eu era garoto ainda, eu fui no velódromo de Ibirapuera. Lembra do velódromo? Tinha lá um velódromo de Ibirapuera, ver prova de ciclismo. Cara, você sabe que poucas pessoas sabem que o conjunto Vaz Guimarães... Não tem. Que é aquele... É um absurdo. O ciclismo aqui na Itália, na Espanha, é coisa para o país, para ver a volta da Itália. Quer dizer, nós aqui, ninguém nem sabe o que é. Você entendeu o que eu quero dizer? E assim... Estou errado, não? Está certíssimo. Por que não? Por que não? Opções políticas. Opções políticas. É. O Brasil, ele... Pra você ter uma ideia, Colômbia é um país de terceiro... Vamos falar de terceiros mundos. Claro. Países de terceiro mundo. A Colômbia, que é um país que tem problemas muito parecidos ou até piores do que o nosso, né? Um central de problemas de tráfico, de drogas, e também é um país potência no ciclismo. Uma opção deles. Mas onde a gente tem que pedalar no plano? Imagina, a Colômbia é só montanha, os melhores escaladores do mundo de bicicleta, de ciclismo de estrada, tem muitas personalidades colombianas. No BMX, muitos colombianos. Eles tiveram 2 vezes ouro e 1 vez prata, a Mariana Parron no BMX, que é uma modalidade que você tem que ser alucinado, porque eles voam para fazer aquelas evoluções. Disputam até as voltas da Itália, a volta da Espanha, colombianos, contratados por grandes empresas que têm o patrocínio de bicicletas, de produtos. Os 20 melhores do mundo, você vai ter sempre colombianos. Sempre colombianos, você me lembrou bem. Eles têm hoje a volta do país mais antiga das Américas. O Brasil, nós começamos antes. Nós temos ciclismo, a prova internacional de 9 de julho. Nós tínhamos o Tour, que pegava todo o Mercosul. Nós tínhamos várias provas importantes. Teve uma época, que sumiram, desapareceram. Deixa eu só finalizar. Desapareceram por uma burocracia colocada pelos administradores das estradas. Então, além de nós não termos uma segurança viária para treinar, nós temos políticas públicas de expulsão do esporte do espaço. Então, a gente poderia ir para o mountain bike. Temos muito mountain bikers amadores e semiprofissionais. Mas na hora que você chega na disputa do profissional, tirando a linda carreira que fez o Henrique Avancini, agora nós temos de novo uma boa massa, mas que não chega nos top 10 do mundo. Então a gente não tem o quê? Uma política pública no país cuidando de quem pedala para não morrer nas estradas, para não morrer atropelado, e também incentivando em pistas com políticas públicas de acordo. Desculpe que eu te interrompi, Alexandre. Não, você quer. Eu ia colocar uma coisa que é dentro do que você vem falando. Teve volta a São Paulo, você lembra? Uma época que teve uma volta a São Paulo. Várias. A 9 de julho tão nós temos... gostoso, era tão bom você ver a chegada, o sprint, uma coisa maravilhosa. Eu estou falando como moleque naquela época, olha, já faz tempo. Para se lembrar que o conjunto era o velódromo, tem que ser antigo, viu? É bem antigo, né? Porque eu tenho 72, eu já declarei, 82. Eu não vivi para ver o velódromo Deus em uso. Deus te abençoe. Era Calói, Antônio Alba, o Rosa, o Cláudio Rosa. Eu me lembro desses caras Cláudio que eram Rosa. Ídolos naquela época do ciclismo. Você vê? Você tem uma ideia? Nós tivemos um hoje primeiro só sobrou velódromo. A Renata Falzani, mas ninguém... E nós temos um velódromo na USP que está desativado. Essa turma, os últimos, eles foram super homenageados num evento feito por um amigo meu, que é o Paulinho de Tarso, chamado Tiro Vecchio, que ele chama essa turma para homenagear. Eu, assim, especificamente, cada um deles, não sei por onde anda. O último que eu tenho tido contato é o que também ganhou uma 9 de julho, é o Passarinho, o Breves. Mas, assim, a Praça Roosevelt foi doada pela família Baumgarten, sabe, daquela região do Center-Norte, para ser no velódromo. Ela foi um velódromo, logo depois chega o quê? O futebol. Nossa Senhora. Então, assim, os primeiros velódromos do Brasil rapidamente viraram campo de futebol. E depois descaracterizaram, porque a força do futebol, maravilhosa, ela também sufoca o desenvolvimento de outros esportes no Brasil. É verdade. Vamos falar de... Como é que você achou
onde você está trabalhando hoje, você foi eleita e você tem experiência de tudo, jornalista, televisão, rádio, você sabe muita coisa de todo lado. Como é que você encontrou a nossa Câmara hoje? Está diferente, está pior, está melhor? É lógico, não quero ser antiética, em 2021, né? E não achei ela muito diferente. Está muito polarizada, o que dificulta o debate. Então, quando você vê extremos se degladiando, gritando, e não trazendo dados, fontes e uma conversa, é pouco produtivo. E isso, infelizmente, a política brasileira e talvez a internacional, eu ouso dizer, esteja nesse empobrecimento. Né? Como nós estamos numa Câmara que muito facilmente a situação, que seria os apoiadores da atual prefeitura, conseguem passar tudo porque eles têm a maioria dos votos, então fica muito difícil você trazer o diálogo para menos piorar os projetos muitas vezes propostos. Então isso é uma coisa que eu não gostaria de... Não estou queixando, estou constatando. E o que nos traz mais trabalho, o que dá mais trabalho para você conseguir fazer uma incidência política nos projetos, que quando chegam na Câmara a gente já sabe que vão passar, porque a esmagadora maioria de quem vai votar sim nem os leem. Então, a gente tem essa situação... O prefeito tem a maioria na Câmara? Aprova o que ele quiser. No começo ele não tinha, e foi por causa disso, olha que interessante, foi por causa do prefeito não ter a maioria daqueles que seria uma base, que nós conseguimos instituir algo muito importante na Câmara, que seria as votações do Executivo e de projetos de vereadores importantes aconteçam na quarta-feira, presencial. Nós conseguimos mudar esse cenário faz exatamente um ano. Quando ainda havia a possibilidade da gente conseguir fazer um enfrentamento em relação às propostas que vinham da base. Hoje nós estamos de novo enfrentando uma proposta de voltar a ser as plenárias virtuais, híbridas, que chamam presencial ou virtual. Com isso, empobrece muito o debate e fica muito mais fácil passar de tapetão. Sendo que a cidade de São Paulo seria a única grande cidade do país, eu desconheço qualquer outra, que estaria permitindo votações importantes, que tem a ver com o destino importante das políticas públicas da cidade de forma virtual. Então eu já estou falando aqui, Alexandre, para quem está nos ouvindo, para fazer uma pressão para que isso não seja votado na Câmara logo aí na próxima semana, que eles querem pautar. Existe uma resistência de uma oposição que não é opositora nisso apenas pela oposição, porque isso apenas ter diálogo. Isso tira a seriedade da Câmara de São Paulo. É muito tosco você imaginar que projetos de uma importância de relevância tão grande, que vai, inclusive, incide em cima de destinos financeiros do budget público da cidade de forma virtual, sem responsabilidade, na minha opinião. Então a gente tem que realmente fazer uma pressão para que isso não passe. Para isso não passar, não basta a oposição ser contra, precisa ter uma pressão popular muito grande. Então, nesse momento, estou aqui fazendo um apelo a quem está nos ouvindo para que se posicione contra esse tipo de votação a favor de uma coisa virtual. Virtual. Não isso é escandaloso. Presencial. A gente perde... Nós temos equipe, nós temos salário, nós temos gabinete, nós temos a responsabilidade de sermos representantes de Foram eleitos para isso. Fomos eleitos para isso. A gente tem que ir lá na Câmara para votar. Isso é o mínimo que tem que ser feito. Né? Falar nisso, Compresp ontem, é lógico que você deve saber, aprovaram, não sei, eu vi isso, né? Falei, deixa eu falar com a Renata. Aprovaram que da Avenida São João com Ipiranga até a Praça Júlio Mesquita, pode botar o luminoso que você quiser, fazer publicidade, não sei o quê. Times Square brasileira, Times Square paulista. Você está ligada nisso? Soube disso? Eu estou ligada nisso. Como é que eles aprovaram isso? Porque tem a lei que forma proíbe, silenciosa. Né? Tem a lei que proíbe, né? Nós temos... Você não pode pôr placa, não é isso que foi aprovado anteriormente? No começo do ano passado, há um ano, passou em primeira votação uma proposta de lei que flexibiliza totalmente a lei da cidade limpa, que foi uma lei criada no Serra Kassab, sendo que foi o Kassab que conseguiu aprovar, e não foi uma coisa de tapetão, foi uma coisa com muito estudo, com muita pressão, com
notoriedade, todo mundo soube disso. O quanto é importante você ter direito a um visual limpo da cidade. Porque quando você coloca anúncios, letreiros, tapam polui a cidade. Polui, e você tem um estímulo que a gente está vendo os efeitos deletérios com essas redes sociais, que eu mesmo sou muito viciada nelas, que estou lá me informando nelas, mas eu sinto, quando eu não consigo dormir à noite, quando eu estou muito agitada, quando eu não consigo me concentrar, o efeito deletério de você ter muitos estímulos, principalmente estímulos visuais. Então, nós conseguimos aprovar no final dos anos 2000 a lei da cidade limpa, que agora está sendo posta em xeque, e o texto dessa lei permite até 75% de fachadas de monumentos como o MASP, como o próprio municipal, o viaduto do Chá, o viaduto Santa Ifigênia. É um liberou geral. Quando nós argumentamos contra, o pessoal fala assim, mas tem a Times Square. Vai ver o que é a Times Square. Ela é localizada só ali. E é um horror. Um horror. Eu, particularmente, acho interessante, mas é tipo assim... coisas que o brasileiro tem que fazer. Você tem que ver um desfile, você não tem que ir todos os anos no desfile. Alguma vez na tua vida você tem que conhecer o carnaval, vai ser legal tudo. Quando você vai na Times Square, uma vez na vida acabou. Muito embora eles tenham feito uma coisa de pedestre, tenham retirado os automóveis, ficou mais agradável, mas o estímulo visual é sufocante. Então eles agora querem fazer, já falaram isso na época, a São João, com Ipiranga, mas se você for andar pela cidade inteira, Alexandre... Até a Júlio Mesquita. Até a Praça Júlio Mesquita que vai. A São João ali é uns 500 metros, 600 metros. É um liberou geral no centro da cidade que a gente sabe que vai respingar. Oba-oba. Se você vai, por exemplo, aqui nessa região, ou um pouco mais para o sul, Brooklyn, você vai para lá, você vê que todas as fachadas estão autoflexibilizadas. Aquilo que foi aprovado na Câmara, que é você ter um painel recuado, com um vidro recuado, já está o painel colado aqui, quando você vê ele já está do lado de fora. Então a gente vê uma autoflexibilização apoiada por uma coisa que vem acontecendo nessa gestão, que é total apagão de fiscalização. Isso serve para a lei da cidade limpa, serve para motociclistas a todo vapor, passando em sinal verde, vermelho, amarelo, como quiser, altas velocidades, tanto que a gente tem aí aumento de mortes no trânsito recorrentes. Então a gente tem um apagão da fiscalização e a cidade sendo, depois dessa aprovação no Compresp, vai respingar pela cidade inteira. E nós vamos... Abriu a comporta. E nós temos muitas sociedades, associações contra isso. O próprio IAB dos arquitetos, a gente tem muita gente séria. Querendo não acontecer isso. Para não flexibilizar. Não acontecer isso. Mas quando você lê as matérias, eles se autodeclaram muita pressão comercial. Eles justificam justamente pela pressão comercial, que é justamente aquilo que eu acho que a gente tem que criticar. Eu calculo. Né? A privatização da paisagem que eu teria que poder, o direito de contemplar sendo totalmente poluída por algo que ninguém vai estar me remunerando porque eu estou vendo um anúncio. Tem gente que vai ganhar dinheiro com isso. Só isso. É dinheiro. E é muito dinheiro, tem interesses, mas antes de tudo não está se levando em consideração o fator deletério para a saúde da população em geral. Uma coisa que me custou muito na criação da minha filha e no apoio da criação dos meus netos foi alijá-los, tirá-los de uma coisa massiva de publicidade que a gente tinha na TV aberta. Então, assim, eu comprava DVDs, eu fazia de tudo para que os meus netos e minha filha também, não fossem bombardeados pelos anúncios, porque isso tem um efeito deletério muito grande, muito grande. Eu me lembro assim, meu neto, quando ele ficava na casa de algum amigo, ele voltava pedindo presentes de publicidades daquilo que ele viu. Então é uma coisa muito desgastante. É subliminar. E muito bem feito. Não tem erro. Muito bem feito. Os nossos colegas publicitários são competentes e o efeito é deletério. Funciona. E eu espero... Funciona. A cabeça do cara fica vitaminada. Enquanto não comprar, não vai dar certo. E é frustrante, porque existe felicidade fora do consumo. Existe felicidade em cima do simples. Quem só pedala na vida, não anda de carro como eu, que cheguei aqui molhado por causa da chuva,
entende a felicidade de você cruzar com uma pessoa que te sorri na rua e conversar e observar a estrutura de uma ponte, uma fachada de um prédio limpa. Sabe uma Essa coisa? pressão comercial, ela deveria ter uma conta. Vocês vão ganhar isso, mas o efeito no SUS será esse. Sem Vale? nenhuma Compensa? dúvida. E não se faz as contas corretas, Uma outra né? coisinha para te colocar. Isso não é nada forçar barra nenhuma, é apenas uma amiga que eu posso falar e você sempre analisa e você é muito franca. Sim, sim, não, não. Então, explica uma coisa. Há muito tempo atrás foi feito na cidade de São Paulo acho que, não sei, uma licitação, não sei, nunca ouvi falar nisso, mas tem, de repente, uma empresa toma conta da Zona Azul de São Paulo. Aí eu pego e falo assim, bom, mas peraí, a Zona Azul, o dinheiro que seria arrecadado é para reverter no trânsito, que podia facilitar a moto, o carro, a bicicleta. Para onde vai essa grana? Quer dizer, que acerto foi esse? Quem é que está ganhando isso? Você sabe disso ou não? Olha, E tem um carrinho agora que multa, tá lá. É da CT. Não, mas não é. É da empresa. Vamos arrecadar mais um pouquinho? eu tenho comentários por partes disso daí. Você entendeu, né? Quando o Covas... Você não é culpada de nada. Não, pelo contrário. Quando o Bruno Covas tentou fazer a primeira terceirização, né, a privatização da Zona Azul, nós, sociedade civil, não era vereador à época, nós, sociedade civil, Ciclocidade, nós conseguimos brecar. Pra você ter uma ideia, a audiência pública a esse respeito durou 20 minutos num prédio fechado de 2 horas a 2h20 da tarde. E a gente conseguiu. E eu fiquei sabendo disso porque eu era comentarista da CBN e foi a Fabíola Cidral que pautou. Eu falei, Fabíola, eu confessei ao vivo, eu não sabia disso. Vamos pressionar pela sociedade civil e pressionamos e brecamos. Voltou na pauta e foi aprovado. E aí, na época, qual foi o nosso estudo? Eu não me lembro dos números. Foi privatizado o quê? O meio-fio, que é a guia. É lógico. Por onde passam, por onde você aumenta, alarga uma calçada, por onde você passa uma estrutura cicloviária, justamente por onde os automóveis se estacionam, o que significa privatização do espaço público. Se você quiser transformar uma cidade para uma cidade que se move mais pelo transporte coletivo, mais caminhável, mais pedalável, e fazer com que esse sistema de mobilidade ativa, pedalar, caminhar para o transporte coletivo, ônibus, metrô, funcione, você tem que fazer essa rede funcionar independente do congestionamento. Então você vem para uma calçada boa, atravessa na linha de desejo, não é que você vai para lá, sobe um viaduto, desce, vem para cá, etc. E tal. Você tem a linha de desejo respeitada e você tem estruturas cicloviárias que convergem para bicicletários, para o transporte coletivo e por aí vai. Você vai ter que, sim, restringir o espaço amplamente dado aos automóveis. E a gente tem que mirar muito na imensa oferta escandalosa que a cidade de São Paulo oferece de vagas para automóveis. Então, quando a poder público terceiriza, antigamente essa verba financiava pelo menos 30%, 40% da CT. É isso ela ia para a CT. Essa é a pergunta. Veja a CT hoje como está, sucateada. Ela não tem 800 agentes na rua. Você vai ter o próprio departamento que a CT tinha de pesquisa, de análise de dados, não existe mais. É nesse sentido que eu estou dizendo. Não existe mais. Se acontece algum BO de pensar, a CT vai correr atrás daqueles que estão aposentados, porque o modus operandi, a tecnologia, o know-how eles não têm mais. Eles fizeram um chamamento, um concurso, não conseguiram chamar as pessoas, não tem verba, não está alocada pela LOA verba para eles melhorarem. Então nós tivemos... não só pela Zona Azul, um sucessivo sucateamento da principal autarquia que cuida da nossa mobilidade, que é a CT. E no caso da Zona Azul, por exemplo, quem está fazendo o carrinho, né? Vamos lá do carrinho que multa. Esse eu quero fazer uma denúncia. Vem aqui. Com o diabo em cima, rodando. Eu quero fazer uma denúncia um diabinho aqui. Em cima. Denúncia. Eu subo para ir para a Câmara a Campinas, que é uma rua longa, subida, eu vou devagar pela direita. E o carrinho tem que mudar da de marcha CT, da bike. até primeirinha, sem pé, ainda mais, quanto mais tempo passa, mais devagar eu vou. Tava lá, Juventude duas estendida, vezes Renata, tá juventude estendida. 9h30, passa o carrinho lá na Campinas. Passa.
E eles precisam estar perto dos automóveis estacionados para poder multar. Você vai ter, quem está monitorando é a equipe CT. Entendeu? Quem tá, aquilo lá, a função de multar ainda é da CT, eles não podem multar. Juridicamente, né? Então, veja bem, além de não financiar o sistema, usam profissionais para outras funções, que é ficar multando, garantindo o quê? A renda de uma terceirizada. Pois bem, eles precisam passar perto. Então, se está subindo... é isso aí mesmo. Você está subindo, vem assim o automóvel, ele te espreme. Me espreme, eu tenho isso filmado. Eles me espremem em cima do automóvel. Quer dizer, o próprio carrinho da CT, na busca de ter carros estacionados na Zona Azul. Vamos apertando assim. Ai. Força Delta. Meu Deus do céu. Então, eu estou aqui fazendo apelo. Carrinho que fiscaliza a Zona Azul. Não esprema os ciclistas em cima do retrovisor do cara que está estacionado. Força Delta. É irresistível, não consegue. Mas, em suma, quando a gente entra no gabinete, a gente sempre foi muito crítico às ações da CT. Hoje nós estamos muito parceiros, porque nós estamos sensíveis com a dificuldade dessa companhia, com as dificuldades de reposição. Eles estão trabalhando na rua sozinhos, muitas vezes, falta de verba, né? sem segurança. Um agente sozinho com esse mundo maluco, todo mundo brigando com todo mundo. Nós já tivemos casos de agressão, casos de ameaças armadas e por aí vai. Então a turma da CT hoje precisa sim do nosso apoio, precisa sim de se reestruturar, precisa sim de investimento e aí sim, crítica, um olhar mais apurado para quem os 90% das mortes no trânsito são ou pedestre ou motociclista. Exatamente. Então esse foco em cima da velocidade, da fluidez dos automóveis e também das motocicletas é uma fórmula que está comprovadamente errada, catapultando as mortes e lesões no trânsito da cidade. Nessa base que você anda todo dia, a bicicleta. Se você não desenvolver a bicicleta, ninguém vai querer usar a bicicleta. Eu estou falando disso, é automático. Bote se não tiver segurança, os ciclistas virão. Querida, você vai apertado, não, filha, não pega que você morre. Então, na bicicleta. O que pode ser feito para que haja aquelas faixas, faixa de bicicleta no meio da rua, para ir na padaria? Eu estou falando para uso da população em proveito de uma locomoção de A para B. Quer dizer, sem o carrinho teórico do CT forçar a barra. Você tem alguma coisa sem a Força Delta? Nós temos um planejamento cicloviário que foi muito trabalhado dentro da Câmara. Bicicleta, você entendeu ou não? Sim. O que você acha? Nós temos o CMTT, que é o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, formados por pessoas dos ônibus, pessoas dos táxis, pedestres e também ciclistas, entre outros agentes que estão disputando espaço no trânsito e disputando organização. Dentro da parte do ciclista, nós temos a Câmara Municipal da Bicicleta, que tem pessoas eleitas e tudo mais. Esse trabalho, junto com os órgãos da Secretaria de Mobilidade, Trânsito e Transportes, já desenharam um planejamento cicloviário que está... Sempre a gente ouve promessas de aumento de estruturas cicloviárias, mas... elas não saem do papel. Então a gente precisa fazer o que está previsto e que tem dinheiro, tem verba para fazer. 2, precisa sim reestruturar. Nós fizemos no nosso gabinete uma coisa muito importante que foi auditoria cidadã. Então faz o quê? Em agosto e setembro do ano passado, nós entregamos uma coisa chamada auditoria cidadã. Nós pedalamos, junto com o auxílio de mais de 100 voluntários, todos os 750 quilômetros de estrutura cicloviária, filmamos, fizemos uma espécie de street view. Tá lá no nosso falzone.com.br, tá lá. E entregamos para a CT esse relatório mostrando pontualmente onde que as ciclovias devem ser manutencionadas. Isso ajudou muito a CT, por quê? Porque eles tinham verba, mas não sabiam aonde reformar. Então, nós fizemos esse trabalho de monitoramento e é o que nós temos que fazer. O vereador tem que trabalhar para o bem da cidade. Em cima disso. Estamos fazendo agora e vamos fazer uma conclusão. Hoje à noite mesmo nós vamos ter uma reunião sobre calçadas. Nós pegamos uma parte do Brás, que tem muita mobilidade, gente caminhando, e fizemos um estudo similar, desenvolvimento uma técnica usando inteligência artificial para monitoramento das calçadas. Então, esse é um segundo trabalho. A gente tem muito foco em cima do quê? Da mobilidade ativa. Sim. Então,
A gente também precisa do quê? De fiscalização para que as estruturas cloviárias não virem estacionamento, como acontece em muitas regiões mais periféricas. Que não virem onde os caminhões de obras, que são várias, parem os seus caçamba, tudo. Então você tem Paga a estrutura... nada pela caçamba, deixa lá. E fica lá. Fica lá. Então você tem a estrutura cicloviária por vir, que não sai, a estrutura cicloviária que tem sendo deteriorada. Nosso gabinete, a gente manda muitos ofícios, vários por dia. Uma média de 3, 4 por dia, 1.000 por ano. E muitos deles são queixas pontuais em cima de ciclovias e calçadas. Então a gente também tem esse falta de um olhar carinhoso para a mobilidade. Lógico. Em bicicleta e também do pedestre. Mas a gente não precisa cutucar, Renata. Se não cutucar, você sabe melhor do que eu, né? Desde que a gente entrou na Câmara, uma coisa nós conseguimos, brecar o processo de retirada, que parece pouco, mas ele vinha acelerado. Então, desde que nós estamos na Câmara, o pessoal meio que ficou com vergonha, ainda bem, né, de tirar as estruturas cloviárias. Mas enquanto você não tiver uma virada de chave, e isso que é o mais difícil, que é conceito. É verdade. O conceito de trabalho da gestão ainda é prioridade dos automóveis. Então o transporte coletivo não tem dinheiro para fazer corredor de ônibus. Quando vai fazer uma mudança, faz uma mudança melhorando a estrutura para os automóveis, não imaginando que você sempre vai estar... Você bota para automóvel, vem mais automóvel, mais congestionamento, aí você coloca... Imagina-se que o espaço é infinito, não é verdade? Então, para você melhorar, você tem que priorizar o transporte coletivo. Essa chavinha, priorizar o transporte coletivo, priorizar a acessibilidade de pedestres e de ciclistas para o transporte coletivo com facilidade, com estrutura boa, essa chave não vira. Então nós temos essa dificuldade conceitual de para onde vão as verbas. Não é falta de dinheiro, não é falta não é falta de solução. Planejamento técnico. Falta o olhar para o lado correto, que está previsto em lei. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei de 2012, ela prevê que os investimentos devem ser feitos no coletivo e na mobilidade ativa. Isso não sai do papel. A gente que pode, graças a Deus, que viaja um pouquinho, por exemplo, você vai em grandes cidades, você vai para Nova York, é um inferno aquele trânsito, está cheio de bicicleta. Tem o lado deles da bicicleta. Tem bicicleta, tem bicicleta. Você vai em Milão, tá cheio de bicicleta. Você vai em Verona, tá cheio de bicicleta. Tá cheio de bicicleta em todo lado. E olha que interessante. Aqui não. Olha que interessante. Nova York. Aqui eles matam, o CT mata. Não CT, coitadinha. Nova o carrinho lá espreme. Olha que interessante. Nova York, quem fez a revolução foi um cara chamado Bloomberg, que foi prefeito de Nova York e que tinha a Janete Sadikan como secretária de transportes. E ela conseguiu, nós estamos falando de um prefeito progressista neoliberal. Aí você vai ver, por exemplo, Londres. Londres, quem fez a revolução também foi o Boris Johnson, que foi primeiro-ministro, depois caiu. Foi um cara extremamente liberal, de direita, fez estrutura cicloviária. Aí você vai para Paris, já é Ana Hidalgo, que é uma mais progressista, mais à esquerda. Você vai para Milão, sim, o prefeito de direita. Então não tem colorido. Esquerda, é uma pauta. É bicicleta para você que deveria ser levada em consideração por vergonha na cara, por ser solução. E descolar desse partidarismo. Até hoje a gente sofre as ciclovias do Haddad e do PT. Pelo amor de Deus, nós estamos nessa pauta há 50 anos. A gente começou a tirar do papel, depois do Maluf, que assim, nós tivemos Reinaldo de Barros, primeira estrutura cicloviária. Conseguimos trazer para a época do Maluf, tudo feito no papel, nada saía. Na Serra Kassab nós conseguimos dar um avanço, e depois o Haddad não fazia nada, teve que ter um atropelado que perdeu um braço para conseguir acordar. A partir daí vem uma política pública sempre com um ranço de anti um determinado partido. Então você vê Nova York, Londres, pessoal mais da direita, Paris, Bogotá também começa por um cara super à direita, depois vai para uma menina mais à esquerda e está lá as estruturas. O que São Paulo não faz é ter vergonha na cara de abraçar uma pauta necessária. É verdade. Você vai propor isso aí firmemente? Eu não deixo de falar. Renata Falzoni, brigou com Falzoni, brigou não.
Na verdade, ela fez um discurso querendo que seja aprovado. Não é só Eu vou ficar a bicicleta, feliz, Renatinha, né? vou ficar feliz. A bicicleta ela é uma ponta do iceberg. Quando você pensa uma cidade boa para quem pedala, ela vai ser boa para quem caminha, ela vai ser boa para uma criança que vai a pé ou de bicicleta para a escola. É o que você falou para as bem, mulheres vai ser mais fácil, para quem cuida de pessoas idosas ou mesmo de criança. Então você vai ter uma cidade mais acessível, mais fácil para todo mundo e principalmente onde morre menos gente. Você me falou uma vez isso, eu não esqueci. Quer dizer, o detalhe é gente, cuidar de gente. Não pode morrer gente no trânsito. Morreu um, tá errado. Tá errado. Eu lembro isso disso. chama-se visão Você lembra que você falou? São Paulo não é consignatário. Morreu um, tá errado. 1980... Alguma coisa tá errada aí. Em 1987, na Suécia, surge uma forma de lidar com o trânsito, que é visão zero. Visão zero significa nenhuma morte ou lesão no trânsito é aceitável e que se tem gente, principalmente meninos, você vai ter imprudência imprudência e erro. Então, quando você tem a imprudência e erro, que é um dado, você não pode ter nem morte nem lesão. Então você desenha a cidade de tal maneira que você induz as pessoas a manterem a velocidade calma, induz as pessoas a verem entre si, induz as pessoas a se comportarem bem no trânsito, respeitando a todos e todos. Humanamente. Mas não adianta você simplesmente... E o princípio básico do Visão Zero é você abaixar as velocidades máximas, ganhar em velocidade média, porque você não tem mais sinistro, você não tem mais problemas. Uma coordenação de tudo, né? Vai tudo mais devagarzinho, de boa, portanto você ganha velocidade média. Você vai ser candidato a alguma coisa agora, não? Não. Você vai ficar... Alexandre, a pauta na cidade de São Paulo... Você vai para a COP, você vê internacional, nacional, estadual, e ninguém cuida do piso da fábrica, do chão, que é a cidade. Então eu estou muito feliz de estar vereadora, um trabalho de equipe, já agradeço aqui minha equipe, Alexandre, que a minha equipe é fantástica. O pessoal trabalha muito e com conceito. Então, eu quero acabar esse mandato muito bem feito, quiçá mais um, e depois, meu querido, nossa idade vai ser a mesma. Eu vou estar com uns 80 e tanto, aí eu vou mesmo pensar o que eu vou fazer da vida. Provavelmente viajar pelo resto do Brasil de bicicleta. Porque, fazer uma excursãozinha. Alexandre, não se trata de mim. Eu aceitei essa missão, que eu falei muitos anos não para ela, não por mim, mas por uma pauta. Então, a pauta da cidade boa para todo mundo, para pedestre, para ciclista, para transporte coletivo, acessível, segura, é uma pauta importantíssima. Então, a missão agora é transformar essa pauta como uma pauta de Estado, não de partido A ou B, uma questão de Estado. E a tal da Renata, né, tinha condições de chegar, tudo bem, então eu estou em cima de uma pauta. Agora, uma coisa na campanha que me incomoda muito é que é muito na personalidade. Porque eu, Renata, porque eu... É uma coisa que me tira do meu centro, sabe? É uma equipe, eu emprestei um nome, sim, muito bem construído, que sou eu, para conseguirmos chegar lá, mas é um trabalho em equipe, é uma pauta importante, e eu convido as pessoas a chegarem junto e, eventualmente, até se candidatarem e vão ter nosso apoio, desde que pense como a gente pensa a cidade. Eu vou te falar uma coisinha com experiência de mais 10 anos, depois você vai me pedir a benção. Então, querida, comando não se divide. Então, a turma só é uma boa equipe porque tem alguém liderando. Porque na hora que não tiver um líder, vira o falado... né? Então, a turma, a equipe tua é boa. Quem montou a equipe? Eles se automontaram ou não? Não, eu não estou falando para te encher a bola. Eu tenho um excelente chefe de gabinete, não viu? Importa, mas quem escolheu o chefe de gabinete? Você entendeu onde eu quero chegar? Quer dizer, então, eu não estou te enchendo a bola. Quer dizer, você sabe disso, é que você é tão humilde que quer falar isso e é certo mesmo, está correto. Quer dizer, o que você está dizendo é a verdade, é isso mesmo. Sem equipe você não faz nada. Quer dizer, eu concordo, mas se não tiver um líder, a coisa não anda. Exatamente. E o país, o governo, seja o que for, na casa da gente, não é? Se não tiver um comando, a coisa dá. Querida. E você tem que ter uma maturidade emocional enorme lá na Câmara. Isso vai com o tempo. E você melhor do que ninguém sabe. Em um ano de Câmara, valeu por 70 anos de terapia. Eu perguntei, você pegou melhor ou pior já?
Que eu já imaginei, Renatinha. Tem que ter desapego e trabalhar em cima da... É o que tem dá que ter desapego. É o que dá para fazer. Querida, fala mais o que você quiser e vamos embora. Segue lá, vamos gente. Pegar a tua bike lá. Arroba Renata Falzoni. Segue lá, gente. Renata Falzoni. Arroba Renata Falzoni. Dá para copiar e botar depois lá embaixo? Vai dar? Tá, arroba Renata Falzoni. Arroba Renata Falzoni. Vamos botar agora, depois do programa pronto, vamos botar embaixo, que aí chama mais. Só o arroba Renata Falzoni. É isso, porque aí você vai ter vários, o falzoni.com.br, mas o arroba Renata Falzoni, você vai lá, vai encontrar meu Instagram, vai ter Renata Falzoni junto ou não, separada? Tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. Arroba Renata Falzoni junto, tá bom? Vai estar o nosso telefone de contato, tudo lá. A gente tem equipe para trabalhar. Se a demanda é algo bom para a cidade, a gente abraça. Tem dúvida. E um dia lá eu posso ir tomar um café com você? Por gentileza. Tem café lá? Tem café. A gente pede o cafezinho lá do quarto andar. Mas nós temos um cafezinho lá que de vez em quando a turma faz. Que tem pipoca. Oba! Tem pipoca e fruta tem direto. Oba! Renata, fala o que você quiser e vamos embora, linda. Vamos nessa, então. Outro negócio. Apoiem pautas que promovam o caminhar, o pedalar e um bom transporte coletivo na cidade. Só isso que a gente vai ter qualidade de vida. Honestamente falando. Eu te amo. Amém, querido. Muito obrigada, viu? Muito obrigado por você ter vindo, Alexandre, querido. Você não sabe quanto eu gosto de você. Tamo junto. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado. Renata Falzoni. Foi um prazer. Abração.